Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom. Delícia, sexta-feira, ao vivo. Naquela nossa terapia em grupo semanal. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito ruim. Muito ruim. Maldade. Em que a gente convive normalmente. Ou, na verdade, assim, não seria a palavra, não seria normal. É comum a gente olhar a maldade. Nos assusta muito essas maldades todas que a gente vê todos os dias nos noticiários. Então, essa semana, coisa horrorosa na Síria, é horrível, né? É horrível tudo que acontece no Oriente Médio, de guerras que são, parece, aos nossos olhos, eu acho que sendo realista, que não vai ter fim mesmo, né? A Síria é um lugar diferente do Afeganistão, até que são pessoas cultas, são pessoas com instrução, porque é um centro grande, é horrível que é o Afeganistão, por exemplo, que não tem progresso, né? Que aquele Você povo... vê que os refugiados da Síria, a maior parte são formados, tinham profissão, tinham vida produtiva. E aí, muito triste essa guerra civil, né? Onde o próprio governo mata os seus integrantes e as pessoas se matam ali no seu... É horrível isso, é horrível o que a gente viu. Eu não consegui ver as imagens daquelas crianças, porque a maioria dos mortos foi civil, né? E muitas crianças, então as imagens são horrorosas, eu não consegui ver, mas nos choca muito. A violência no Brasil, o Brasil está entre os três países com mais presos, né? E superlotação, né? E aí a gente questiona por que prende muito, tem muita gente solta. O que se faz na cadeia? O que se faz na cadeia? E se a gente for ver a base de quem está preso, a maioria, é a base da pirâmide, né? É o preto, o pobre, né? Isso quem vai falar é a Cris, né? A Cris aqui já sendo como cuidada. a prisão seria um espaço de reeducação. E que não é. Não né? Não é. Então, infelizmente, é isso que a gente vê, o crime de colarinho branco cheio de benefícios, né? Agora não tem tornezeleira. Então, o Batista pode ficar solto sem tornezeleira. A não ser que ele compre uma, né, Cris? Aliás, devia... A Cris está no telefone. E essa violência toda agora, essa intervenção no Rio de Janeiro, né, onde o governador é substituído, inclusive, pelas forças, né, do Exército, não saber como que é isso. Mas, se bem que, cadê? Eu acho que... Cadê Pezão? Cadê o prefeito? Sumiu, tá à mercê. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que ter muito cuidado, porque é ano de eleição. Então, todas essas providências aos nossos olhos, às vezes, pode falar, olha, né, estão tomando uma providência de segurança. No Rio, sabe, Renata, eu tentei chegar num consenso comigo mesmo, e eu acho o seguinte, só quem pode falar são os cariocas. Porque a gente não sabe a realidade que eles vivem, a gente vê pela televisão. Sim. Então eu não sei exatamente. O medo disso é como que as Forças Armadas vão atuar, né? A gente sabe da falta de preparo, a gente sabe do poder como é exercido, o mau exercício do poder. Olha, uma dama de vermelho. Pode vir, Cris. Pode vir, Cris. Então, a gente tem medo disso, como a população vai ser abordada, como as comunidades vão ser tratadas, porque a gente sabe também que quem mora na comunidade, a maioria é gente do bem, que trabalha, que vai, que volta, que os bandidos estão lá, cada morro tem um chefe, a gente sabe disso, mas como vai ser abordado? Como que vai ser essa segurança do Rio de Janeiro e juridicamente também? Porque está uma divisão muito grande, né, Cris? A gente vai falar disso também. E a gente vai falar de maldades pequenas, são pequenas maldadezinhas. Aqui do nosso lado, em grupinhos que a gente sabe onde existe, né? Aquelas fofoquinha, invejinha, que a gente acha que tudo bem porque convive com isso o tempo inteiro. Agora, quem está fora deste mundo é muito nocivo, sim. Porque você ali sendo nocivo entre você, problema de vocês que gostam, que consomem, que faz. Agora, quando sai disso aí...
sai para pessoas que não é desse mundo, é nocivo sim. E aí eu tenho Marta Tique, nossa psicóloga e sexóloga, para conversar, Cris Fatala, e eu tenho 2 depoimentos lindos, e eu fico muito honrada de ter esses depoimentos. Américo Barbosa, que é metafísico, mandou um áudio incrível falando sobre isso. Vamos ouvir ainda hoje. E o professor Dario Chambly, quem quiser acompanhar já, como eu coloquei o post no Facebook e no Instagram, está no Facebook um texto do professor Dario Chambly também para a gente pensar muito. Então, primeiro, vou conversar com a Cris. Boa tarde, Cris, Marcinha. Vamos lá. Essas maldades que nos afrontam no mundo, tem coisas que até, infelizmente, muito de estratégia política. Essas guerras no Oriente Médio, a gente já tentou falar que várias vezes a gente não chega nunca a uma conclusão, é muito triste toda aquela guerra de poder, e é poder mesmo, é dinheiro, já ultrapassou, meu celular, já ultrapassou o sentido da religião, não é mais nada disso, não é mais nada disso. É dinheiro, é poder. Num país com muitos defeitos, mas a gente não tem aqui a experiência de guerra. Para mim é incompreensível como se sobrevive naquele caos. E assim, a gente vê esses povos que são tão habituados, porque há décadas e décadas e décadas eles vivem, né, debaixo desse manto da guerra, e para eles já é natural. As crianças brincam no meio dos escombros, eles já sabem como defender, porque a realidade deles sempre foi essa, né? Uma coisa triste. incompreensível. A gente vê um retrocesso, Estados Unidos, a legalização das armas, né? Não, mais uma armar os professores para defender os alunos. Mais um massacre agora com um jovem de 19 anos. 20º este ano. Gente, isso é muito grave. Coisa, é muito grave, não é possível, é uma doença, né? é um país doente, né? Totalmente de cabeça, doente, né? E ele agora querendo armar os professores para defender os alunos. São coisas que tem que ser mudada. Em vez de você ir na raiz do problema, você cria mais um problema. Você arma mais pessoas. Né? Vamos enfrentar essa situação de uma outra forma, não achando natural. E sabe o que eu acho? Não sei, me ocorreu agora, talvez seja bobagem. Cada cabeça é uma sentença, legal. Mas eu acho que o que falta, que nas últimas décadas não foi desenvolvido, foi um estudo, foi um trabalho, foi um investimento em ética, em moral. Porque tudo que você está falando são imoralidades. Sim. Sim, e parece que a gente vive tapando buracos. E religião. Mas religião não no sentido fé, crença, espiritualidade. Alguma coisa além disso que eu enxergo. A gente está tapando buraco, porque quando essa coisa dos Estados Unidos... Bom, você vê que nos Estados Unidos é difícil falar sobre qualquer atitude dos Estados Unidos agora no governo Trump, né? Então, para mim, é surreal tudo o que eu vejo dele. Mas o Obama já tentou, quando foi... A gente falando agora no sistema carcerário, que nos Estados Unidos também, eu acho que ele é em primeiro lugar, o Obama tentou minimizar isso, estudando, é o que a Carmen Lúcia está fazendo agora, pesquisando quem é que está preso, quantificando os presos, por que estão presos. Tem muita gente que está lá sem ser julgada, tem muita gente que está esquecida, tem muito de tudo. Mas o Obama fez essa pesquisa no governo dele, soltou alguns presos e também presos com infrações leves, que aí é também complicado da gente falar, né? Porque se a infração é infração... mas para cada infração, existe uma pena, né? Sim, pode não e ser o que prisão. Você tem que ver se a pena foi devidamente aplicada, mesmo se ela já foi corretamente cumprida, ninguém, né? Se a pessoa está presa indevidamente porque já cumpriu a pena, né? A pena não é ad eterno. Toda pena Só tem uma quantificação. São mais de 700 mil presos. Imagina, tipo, 2 cidades, quase 2 Santos. Presas, muitas pessoas lá já cumpriram a pena ou já têm direito a vários benefícios, né? Porque os nossos presídios, a gente já discutiu isso aqui várias vezes, eles não recuperam ninguém, o nosso sistema carcerário é extremamente falido. E não é prender, né? Não é prender. O objetivo é recuperar, Janeiro, né? Não é prender. Não tinha que ter intervenção, né? O que tinha que ter um governo digno, um governo que respeite seu povo, que está ali honrando realmente o que o povo, onde o povo te colocou. E o perigo dessa intervenção, é lógico que a gente, o Rio de Janeiro está, né, a Deus dará.
Mas é ano de eleição, né, Cris? É ano de eleição. Tomar cuidado se não há uma articulação para beneficiar umas pessoas que são a favor disso. A gente sabe que, infelizmente, no nosso país, todas as decisões são políticas, né? Elas não visam o interesse do povo, e sim os interesses políticos. E quando a gente fala da intervenção no Rio de Janeiro, a gente percebe que é um estado, como todos, a grande maioria dos estados do nosso país, são estados que têm a polícia, a segurança falidas, né? Porque o governo federal é o primeiro em não valorizar a própria polícia, a polícia do nosso país. Então não adianta você tapar o sol com a peneira, você vai criar uma intervenção federal, no entanto, e não se preocupe em resolver a raiz do problema, que é uma polícia despreparada, uma polícia desarmada, uma polícia mal paga, que poderia estar resolvendo o problema se fosse valorizada. Não haveria necessidade de uma intervenção federal se o governo agisse da forma que deveria agir, que é valorizando a sua polícia. Porque né? não é só uma questão de segurança pública. Sim. É uma questão de falha no governo. Sim. De tudo. Porque se você tem um excesso de violência, um descontrole total, você não tem educação, você não tem cultura, você não tem... É um reflexo de muitas coisas, muitas falhas. É a falência né? de todas as instituições. Né? E aí é igual desanda o bolo. O bolo está desandado. E aí você toma essa decisão radical, é a primeira vez no país, né, que se usa a intervenção federal, dessa, né? E é assustador. Porque explica pra gente, porque nesse caso, o governo federal interviu no Estado. Sim, e o governador, por exemplo, Pezão, não tem mais gerência sobre a segurança do Estado. Que não é de todo ruim isso, na verdade, essa é a verdade, né? Pezão, que é herança de Cabral e... Infelizmente, o Rio de Janeiro, como todo o Brasil, a grande maioria, né, das cidades e dos estados do nosso país, a gente está vendo aí escolhas muito erradas com relação a governantes. Mas o Rio de Janeiro, assim, se excedeu no erro, muito, né? Porque os governantes do Rio de Janeiro, tanto do Estado como da cidade do Rio de Janeiro... Outro, eles deixam discípulos e as pessoas votam nesses discípulos, né? O Crivella, em pleno carnaval, disse que foi para a Europa e disse que foi fazer... Passava na NASA, que coisa feia, né? Que coisa feia. Explica que não, da onde? Não. E assim, o Rio de Janeiro afundando ele na Europa, fazendo... Não, e fazendo vídeos ainda para tentar justificar, né? Eu me entristeci tanto assim, né? Porque isso não é um caso isolado, não é no Rio de Janeiro. É uma pena o que está acontecendo, mas isso é um reflexo que a gente vive. Né? E, assim, não só no Brasil, né? E você vê que no final, como sempre, quem paga a conta é o povo, né? Porque agora o povo vai pagar a conta de tudo isso que está acontecendo lá no Rio. E agora eles querem criar mais um imposto, porque vai gerar custo a mais essa intervenção federal. Então eles querem cobrar mais um imposto, tipo da CPMF que a gente tinha antes. Eles querem criar mais um imposto para cobrir esse rombo que vai ter dessa intervenção lá. Então a gente tem que ficar de olho nisso. Cobrar, né? Acho que a gente tem, enquanto população, nós temos que agir, né? Cobrar mesmo, ir às ruas. Eu sou super a favor de uma resposta do povo, sabe? O povo tem que responder. Mostrar insatisfação. O povo não pode somente comentar. Nos Estados Unidos mesmo, já estão reagindo, jovens estão reagindo contra essa legalização da arma, porque, por exemplo, esse menino que teve esse massacre agora, um menino de 19 anos, tem uma doença mental e conseguiu comprar uma arma, né? E não é um caso isolado, não se fala de um doente mental. Na verdade, o que a gente tem que falar é da legalização da arma, porque se ele tivesse uma faca, ele não teria feito esse estrago todo que ele fez. Né? Então, tem que olhar muito para essa legalização. Os Estados Unidos, ele é uma potência que move o mundo ainda e que a gente é reflexo das decisões que ele toma, e há um retrocesso, né? O Trump, as atitudes... As atitudes que ele tem, as ações que ele toma, é um retrocesso total, né? E foi o que a Márcia falou, né? Só esse ano, 20 e tantos episódios, né? É assustador, né? Uma sociedade doente. Eu acho que não... Desculpa, não sei se vou falar bobagem, mas é minha opinião.
Estou aberta à crítica. Eu acho Nossa, que a gente está aqui só dando opinião. Aliás, posso falar? É importante você falar isso. Porque a gente dá a nossa opinião e não necessariamente a gente tem uma leitura completa do problema. Nesse caso, aqui, a única autoridade é a Cris, nesse bloco. No bloco seguinte vai ser Márcia. E eu queria só falar uma coisa, que é legal que a gente tem esse espaço para falar, saber que as pessoas gostam de ouvir. Eu queria mandar um abraço, posso, Renato, para a Ruth Angélica, que diz que é sua telespectadora assídua. E eu, além de ouvir isso, a gente fica orgulhosa, mas ao mesmo tempo aumenta a responsabilidade do que é dito. Porque a gente às vezes está conversando aqui, não imagina que milhares de pessoas estejam ouvindo, né? Mas eu fico tranquila de falar. No começo eu tinha um pouco medo aqui no programa. Hoje eu já fico tranquila que as pessoas já sabem que na sexta-feira é o dia de reflexão mesmo, né? É dia de reflexão. A gente está aqui para aprender, na verdade, com os profissionais que a gente traz, para refletir. Eu mesmo entro aqui, às vezes, com uma opinião e saio às 4 horas da tarde com outra opinião. Mas é para a gente refletir, para fazer vocês refletirem. É um ano eleitoral. A gente está errando muito. Caiu aí, a Marcinha derrubou, mas pode deixar, Marcinha, depois a gente vai para o intervalo e pega. Aqui já está. É um ano eleitoral, a gente está votando muito mal, mas a gente também está sem opção nenhuma, está muito complicado, né? Ver eleição agora e como é que a gente faz? Então tem que olhar, pelo menos quem não votar. Tomar muito cuidado com as artimanhas, saber o que não quer. É importante saber o que quer. Prestar atenção nas artimanhas. A gente fala, não vou ver mais noticiário. Eu sou meio viciada em noticiário, justamente porque é muito ruim as coisas ruins, aqueles factuais que a gente vai vendo desnecessariamente. Mas a gente precisa ver sim para alertar. Rede social, tomar cuidado com fake news. Mas ir direto às fontes, sim. Ano de eleição, a gente tem que tomar cuidado com quem a gente não quer que entre, quem a gente não quer que tome conta da nossa vida, no nosso mundinho. Então, tem que olhar. Esse espaço é para a gente refletir, para a gente conversar, para a gente aprender e fazer vocês refletirem com a gente. Só mais observação, fechando esse tema dos Estados Unidos. Eu acho assim, a gente aprendeu a ver os Estados Unidos através dos filmes. Sim. Que tudo é hollywoodiano. E agora nós estamos vendo uma realidade de um povo que faz escolhas erradas, um povo que comete erros, sim, né? Porque a gente tinha aquela ideia de supremo acerto. Era o nosso padrão. É o sonho americano, né? Que eles vendiam pra gente. Isso como que é aquele bairro que eu tenho medo lá em Orlando? Não, em Orlando tem um bairro que é o Celebration. E aí eu fui a primeira vez, eu fui à noite um ano. Eu fui à noite, vi tudo aquelas casinhas, sem muro, quando tinha tudo casinha padrão, todos com a bandeira dos Estados Unidos na porta, né, tal, né? E aí eu olhava a família na mesa, aquela né? família na mesa, aquelas coisas. Eu falei, gente, vamos embora, tá me dando um negócio que eu tô achando que isso aqui é filme terror. Fui embora. O ano seguinte eu voltei lá de dia, fui tomar café da manhã, mesma coisa. Aí tudo perfeitamente. As crianças passavam aqueles patinetes, sabe? Assim, toda a família inteira passando, tomando café da manhã, 10 horas da manhã em frente, em volta do lago, até uma hora, aí um casalzinho numa cadeirinha de balanço assim, olhando ali, falei, gente, isso aqui é muito esquisito. Até a hora que um patinho beijou o outro patinho na lagoa, assim, ó. Eu falei, vamos embora daqui. Isso aqui, até o pato eles estão controlando. Não é possível, eu não quero isso aqui para mim. É muito esquisito. Vamos viver a realidade, mas a gente queria que a nossa realidade não fosse fake, que fosse mais doce, mesmo, mais digna. O que a gente quer é dignidade, é respeito aos seres humanos, um ao outro, e é isso que a gente vai falar no próximo bloco. Agradecer minha roupa. Hoje eu fiz Cotton R, que ela está linda. Está chegando o outono. Mas ela tá linda. Muito couro, mas muito vestido também. E esse vestido é lindo. Se eles mostrarem, eu vou ficar feliz. A Dani também. Todas as meninas que me arrumam, mas é um vestido lindo. E ele é legal, porque se ele tiver frio, você coloca uma jaqueta jeans, uma jaqueta de couro e vai ficar tudo bem. Ainda tem uma parte isso é preview, coleção nova, não está em promoção, óbvio. Mas tem uma parte da loja em promoção até 50% de desconto. Tá? Meus cabelinhos... Cadê o GC da Cotton R? Não apareceu? Quem está no GC hoje?
Ah, tá aparecendo? Por favor, porque eu já vou pro segundo merchan. Ah, muito bem. A cota tem na Lobo Viana e mais 2 no Supercentro Boqueirão, tá? E os meus cabelinhos hoje, tudo muito bem tratado, com o Marcelinho. É bom que quando a gente vai com um profissional, que ele vai entendendo, né, o nosso gosto e vai cuidando do nosso cabelo, entendendo, porque o cabelo também é isso. Cada cabelo é de um jeito, então o profissional precisa entender o fio do seu cabelo, né? Porque ele funciona, uma hidratação, não é toda hidratação que serve para todo mundo. Até mesmo você se surpreende, né? Então, com a mão do profissional, com o produto certo, do jeito certo. Eu adoro, todos eles lá me cuidam da equipe do Claudinho Piovesan. Tá? Bom, hoje a gente começou a falar sobre maldade, a gente continua nesse bloco, porque a gente fala de maldades grandiosas, que a gente vê e que nos assustam, mas tudo começa do nosso lado, infelizmente. E é engraçado, quando a gente ouve fofoca, ou ouve alguém tendo inveja, ou aquelas energias ruins, ou aquelas maledicências, a gente pensa, que bobagem, é só não ligar para isso. Não é bem assim, né, Marcinha? Porque nos atinge, enche a paciência e é nocivo. É nocivo. As pessoas precisam entender que é nocivo. Eu acho que, sabe, Renata, realmente não é nada agradável. Mas eu acho que fica mais nocivo para quem proporciona. Não, quem está ali no antro são coisa. Pessoas que se alimentam disso. Isso aí é assustador. Quem é que se alimenta da história alheia? Para o bem e para o mal. Quem não tem consciência ou não tem orgulho ou não tem peso da sua própria história. Então, quando eu não posso falar de mim, contar de mim, reparar as minhas dores, os meus ganhos, eu vou falar do seu. Por quê? Porque aí meu olhar se distrai e eu não sofro. Porque, na verdade, eu ia falar de inveja, você já colocou. E não é a inveja da macumba, é a inveja da psicanálise mesmo, né? O invejoso, ele é uma pessoa que sofre. Ele só não tem consciência do sofrimento dele, porque ele projeta isso no outro. Ele projeta isso no outro. Então, é legal falar disso, porque nós devemos nos olhar. Eu tenho hábito, já é o 3º ano, gostei de saber que eu estou... nessa época da quaresma, colocar quase todo dia, não dá para fazer todo. O ano passado você colocou mais. Mas engraçado, você sabe que eu me assustei quando você começou a colocar de novo? Eu falei, gente, mas parece que foi outro dia, que ela colocou, a outra quaresma você também colocou e eu adorava acompanhar. Que é reflexão. Mas então, isso que eu coloco não por causa só da questão religiosa, porque é uma reflexão. Hoje mesmo eu te contava, eu coloquei uma reflexão e minha filha me chamou a atenção. Você escreveu aquilo e não está praticando. Não era bem assim, mas tudo bem. Mas então, a gente olhar mais para dentro. Você está falando de maldade, de guerra. O que é isso? É olhar para dentro. Cada um medir a sua necessidade e trabalhar em cima da sua própria necessidade. Eu não sei se eu mandei para vocês hoje cedo, mas eu recebi um vídeo do Cortella maravilhoso. Depois eu vou colocar, se te interessar, pôr no seu Face do programa, em que ele fala da felicidade. Mas ele diz qualquer coisa assim, que a felicidade, só é infeliz quem é preguiçoso. Porque o preguiçoso é fatalista, não vai dar certo, eu não mereço, isso não chega para mim, e fica lá chorando sentado, embaixo da árvore, até cair uma pedra, não uma maçã. Quem quer a felicidade está buscando a sua felicidade, mas para isso tem que se conhecer. Sabe, eu não posso buscar minha felicidade olhando, puxa, como a Renata está feliz, olha como a Renata está aquilo, é aquilo que eu desejo para mim. Não adianta. Se você ficar só olhando para a grama verde do vizinho, né, a sua grama vai morrer. Exatamente. Né? Você não vai deixar de cuidar da sua grama. Então, para você ser feliz, você tem que buscar o tempo todo a felicidade. Então, colocar maldade não como um mal para o outro, é o mal que prolifera dentro da pessoa. E olha, Renata, a psicossomática, quando eu me especializei lá há quase 30 anos, era assim, heresia associar um sentimento com uma doença. Hoje, 30 anos depois de estudos da ciência, sabe que associa, né? Não se associar, né? a determinadas doenças. A maldade, a inveja, ela tem a ver com os órgãos de excreção. Eu não estou dizendo que todo mundo que tem doença, ou de intestino, ou de digestão, tem a ver.
mas vale a pena. Por que que eu estou com isso? O que que eu não estou digerindo legal? Por que eu estou com cólera? Por que que eu estou colérica? Né? Olha, o Américo Barbosa, que é metafísico, sabendo do nosso tema, me mandou um áudio incrível que eu vou passar para vocês agora e que elucida muito. O professor Délio Chambre também escreveu lá no meu Face. Vamos lá. Eu vou soltar, prepara o áudio que eu vou soltar do microfone, tá? Renata, esse tema do pouco é grandioso, é um tema grande e que deveria realmente preencher nossos corações para que nós possamos entender a essência. O pouco tem que ser entendido como aquilo que é essencial para você, suficiente. O pouco é o simples. A gente precisa traçar uma diferença que incomoda as pessoas, de que o simples não é uma coisa pobre. Ao contrário, o simples, ele não tem necessidade de mais. Ele é por si. É um lírio, por exemplo, que é maravilhosamente simples e é de uma sofisticação extrema. São todas as flores da natureza que são o sorriso mais sofisticado de Deus que pode existir. Tudo isso, quando nós temos esse sentimento do simples, que é a meta dos próximos anos no mundo, as pessoas vão ser simples por amor interno ou por força das circunstâncias à sua volta. É uma escolha. Nós estamos mais do que nunca na encruzilhada da vida. Esta época é uma época de nós sermos simples. Quando nós somos simples, nós com certeza seremos honestos, com certeza seremos solidários com os outros, porque tudo fica numa única concepção de essência. Aquilo que é essencial para mim também é essencial para os outros. E nesse momento nós passamos a ter uma visão de consciência global. Lamentavelmente, a maldade está imperando porque nós estamos deixando. Por mais que isso nos incomode, a verdade é essa. Nós não somos culpados pela maldade lá fora, mas com certeza nós somos responsáveis. A maldade não tem força em si, ela é uma escuridão. A escuridão só existe quando não se acende a luz, quando não se mantém a luz acesa. Tantas conversas fúteis, tantas reuniões fúteis para fofocas e tudo mais, elas só existem porque alguém naquele grupo dá ouvidos à fofoca. Se alguém disser, eu não quero ouvir isso, eu não quero falar sobre isso, a fofoca se extingue. Ou seja, a escuridão se extingue com a luz. Simples assim. Duas pessoas juntas, expandindo a sua consciência, elas atingem 400 pessoas. Olha, 4 pessoas juntas que vão tomar cerveja com grande facilidade, vão se juntar para fazer um monte de coisas, poderiam, pelo menos antes de começar uma conversa, um agrupamento, ter um pensamento bom para o mundo. Não é nada difícil acontecer isso. É questão de o que eu estou fazendo nesse momento na Terra. Né? Para que eu estou aqui? 4 pessoas juntas, expandindo a sua consciência, por exemplo, de paz, de amor, de bom senso, atingem 1.600 pessoas. Então, veja só, 2 é 400 e 4, 1.600. Olha, um pouquinho mais de pessoas acendendo a luz dificulta muito a escuridão existir. O antídoto é esse: expanda a sua consciência. Não se preocupe muito com o que está lá fora. Se preocupe muito com o pouco que você pode fazer, que vai ser muito. Vai ser extremamente fundamental. Uma única pessoa na Terra, no momento certo, por exemplo, ela pode impedir uma grande tragédia da natureza, uma tragédia de pessoas. Se ela acendeu a luz naquele momento exato, tudo é física, tudo é vibração e emanação. Isso aqui não é nada espiritual, apesar de ser tudo espiritual. Na verdade, é física. Se nós emitimos um padrão de consciência, ou seja, de luz ampliada, nós vamos reduzir a chance da maldade, nós vamos reduzir a chance da violência. Fica difícil para que essa coisa exista, porque ela não vai ter
espaço para existir, ela não vai ter instrumentos para existir, vai ficar muito mais difícil. Então, o que alimenta tudo isso? O nosso medo. Nós precisamos vigiar o nosso medo. Sabe, sentir o medo, já faça uma oração, faça alguma coisa, qualquer conexão que você tenha, porque o medo escurece a terra, o medo escurece o ambiente, é o medo que propicia a violência e propicia todo o resto. Lamentavelmente, a gente vive a cultura do medo. Quantos programas na TV ficam incitando o medo para que você se recolha na sua poltrona, na sua casa e sinta cada vez mais medo. Sentindo medo, você vibra medo. E você conversando do medo com mais uma pessoa, você vai colocar medo em 400 pessoas. E o grupo comentando sempre sobre as coisas e as tragédias do medo, um grupo de 4 pessoas vai colocar medo em 1.600 pessoas. Veja nossa responsabilidade. Seja simples, porque o simples abarca tudo. O simples não tem nenhuma necessidade a mais, ele é autossuficiente. O simples é exatamente a medida da sua felicidade. Nós somos infelizes quando nós não nos contentamos com a essência. Então, o pouco até é uma palavra mal colocada pelo significado que ela adquiriu. O pouco é o suficiente. Vamos pensar assim, não falta nada não é pouco, é o suficiente, né? Desde que eu aprendi yoga, eu aprendi que a gente deve deixar o estômago 1/3 vazio, porque senão o alimento não vai fazer tão bem e você não vai ter aquele sentimento de que foi suficiente. A vida é suficiente, a felicidade é suficiente se você for simples. Apenas seja a presença dentro de você que é luz. Esse é o ponto-chave. Não perca tempo com as futilidades da vida. Elas gastam a nossa luz. Não, é só uma bobagemzinha. Não existe conversa jogada fora. A conversa jogada fora é uma conversa que vai afetar pessoas. É uma lei da física. Então, de novo, 2 pessoas afetam 400 pessoas. Como é que você quer afetar as pessoas? Com luz ou com escuridão? Esse é o ponto. Obrigado por nós podermos falar uma coisa tão complexa como é a simplicidade. Ser simples é a coisa mais sofisticada que você pode ter. Renata, parabéns pelo desenvolvimento desse tema. Bom programa. Américo Barbosa é metafísico e também publicitário, dono da Ego Comunicação, e a gente respeita muito ele, e é tudo, eu acho que resume muito. Você vê que tem uma redundância sobre sim. vários aspectos. Essa questão, né, eu falei da psicossomática, da yoga, de deixar 1/3 do estômago vazio. Hoje nós vivemos um mundo de obeso, e quem não é obeso está preocupado com isso, né? Até que ponto eu estou gordinha de comida saborosa, prazerosa, ou de angústia, de dor, de querer mais do que eu posso suportar? Interessante colocar esse tipo de reflexão, né? E outra coisa que eu lembrei já para... ame o outro como você ama a si mesmo. Isso a gente ouve, né? Os namastê da vida, os gratidão da vida no Facebook. Mas eu estou me amando? Que adianta eu dizer Como que eu você amo vai você dar se alguma eu não coisa tô- se você não tá? tem? Exatamente. Não tem, A gente né? sempre ouve dizer, né? Quando alguém tem uma atitude ruim e você se decepciona, aí sempre vem alguém que fala assim, não espere do outro aquilo que ele não tem para te dar, né? Não tem para E te outra, dar. se ele tá, e o contrário também, se ele está dando isso para o universo, se ele está falando mal, se ele está agindo mal, se ele está denegrindo uma pessoa, se ele está falando qualquer coisa de uma pessoa que não seja bom, se não seja positivo, é porque ele só tem essa coisa ruim para oferecer mesmo, né? Que pessoa pobre, É a né? essência dela, Que a né? essência dessa pessoa é feia, essa, né? Isso é a questão da fofoca, da maldade. Você sabe que uma vez eu vi uma citação, essas citações do Facebook, mas que eu acho ótimas, eu não lembro de quem é essa citação, mas que dizia o seguinte, não me diga o que vieram falar de mim, me diga por que estavam tão confortáveis em falar de mim na sua Na presença. sua presença, como que você deixou Como isso? É exatamente isso. Que o legal médico você falou, ficar por falando, favor, corta. né?
Se essa pessoa levou isso adiante, é porque você permitiu. Se a sua postura tivesse sido outra, de cortar aquilo, de repente, ir em defesa, no sentido contrário daquilo que aquela pessoa está trazendo para você, aquela energia se dissipa. Mas o que a gente vê é justamente o oposto. Você falou dela para mim, eu vou contar para ela que você falou. E aí é o que ele falou, a cadeia em progressão geométrica cresce. E a pessoa que faz isso e que dissipa isso, porque você reverbera o bem e reverbera o mal muitas vezes. A pessoa que dissipa isso é porque ela não está preocupada com a sua essência. A sua essência está muito... Quem reverbera o mal, quem está no centro. Reverberar, só para ilustrar, é igual você jogar uma pedrinha na água, vai crescendo. Como um eco. Quem está no meio é a pessoa que fica sufocada. E que a sua essência não basta, não é suficiente. Uma cilada isso. Que está sempre querendo mais, que está sempre olhando do outro, querendo do outro, não olhando para si. É o simples que nos faz feliz. E a gente só vai ter essa maturidade, né, dizem mais tarde. Que pena, que pobre isso, né? Começa agora, né? Tanto isso tempo é bobagem. Eu também acho que é uma bobagem, que é só maturidade. Eu não acho tanta gente aí mais velha sem maturidade nenhuma, sem leveza nenhuma, sem bondade nenhuma, só com coisas nocivas para ela e para os outros, né? E vão definhando. É muito, muito ruim, muito triste. Eu acho que a gente está mais atento. Algumas escolas já estão resgatando os cursos de filosofia com crianças pequenas. Agora que eu lembrei. O mundo está muito doente, né, Marcinha? Que é real, verdade. Exatamente. Então, eu espero que essa próxima geração já tenha essa noção mais concreta porque dentro de si. Eu acho assim, eu ando muito realmente preocupada. Às vezes até estou me sentindo um pouco reclusa, sabe, Márcia? Porque a gente vê que a maldade nas pessoas está tão grande que às vezes você prefere se isolar um pouco. E me assusta ver nas relações tão próximas da gente, de pessoas que convivem no meio profissional, no meio social, a falsidade, as relações estão tão fúteis, vazias, então, eu ia falar, a superficialidade não é diferente da maldade. São questões aparentemente diferentes, mas te fazem tão mal tanto quanto. Não, e assim, é como as pessoas falam, ih, a loira do banheiro ali vendo a gente, olha lá. Andréia da rádio. Tu para de me marcar em música antiga, hein, ô gata, porque eu não era nascida naquela época, tá? A Andréia, que é da Rádio 107, que adora marcar quando tem música antiga. Cynthia Rhodes. Não, Cynthia Rhodes eu gosto. Só aqui toca Cynthia Rhodes. Ninguém nem sabe o que é. Eu não conheço. Não, ninguém lembra. Lembra do embalo de sábado à noite, a loira? Porque o casal chave era de outra volta, aquela morena. Mas eu gostava da loirinha e ela cantava uma música num bar, que eu lembro até hoje, eu era pequena, mas eu lembro. Coisa de bailarina, isso. Mas assim, é muito ruim também quando você ouve, que bobagem. Não liga pra isso, não deixa... não sei, Renata. Tudo bem que você não vai gastar sua energia com isso. Pois é, às mas vezes você se afasta, sim. você entende que isso sim é nocivo, não você é não legal. Precisa compactuar. Você não tem que compactuar com isso, e você não tem que achar que é uma bobagem, é nociva, é uma pessoa nociva, ela tá fazendo mal pra Mas não pode tirar o teu sono, você vai tomar banho, aquilo deixa a vida. Ecoa porque pro ralo. Se você tem a sua essência, se você tá em busca do autoconhecimento, da felicidade, você vai entender que coitada, né, coitada a gente não pode chamar de ninguém, mas você tem a compaixão para essas que tem certas coisas que mesmo que você fale, isso não vai me atingir, eu sei que eu não sou assim, mas incomoda. Mexe com a gente, mexe com os nossos valores, porque você fica sendo rotulada mas eu acho que depende, que você não fez. Mas depende da área que te atinge. Cada um de nós tem um tesouro. Sim. Tem um tesouro. Sim. E se atinge aquela parte que é um tesouro, você... Olha, eu não acho que é bobagem, eu mesma. Eu fico muito irritada, eu acho irritada, que não é mais triste, não é mais... Não fico triste, porque é muito difícil me deixar triste, né, gente? Desculpa se vocês quiserem. É muito difícil. Se você tentou... Se você tenta. Agora, assim, é nocivo, é feio, é um olhar feio, mas eu acho que a gente vive também tem que viver um apartheid nosso mesmo. Tem que separar mesmo, não é do meu mundo.
não é do meu mundo. E hoje é muito nítido saber quem é do seu mundo e quem não é do seu mundo. Ah, é uma pessoa legal, mas não tem preposição. Se você procurar não se existe cercar preposição de nesse pessoas, momento. de pessoas que agem e levam a vida de acordo com com que você aquilo que você acredita, aquilo com que os você quer para seus sua valores. vida. Exatamente, seus valores. Não é gostar do mesmo filme, Não. Com os seus valores. De valores. Lógico. Aí a gente volta lá para trás. É uma delícia. Pratica a mesma filosofia de É uma delícia você conviver com os diferentes. Sim. É uma delícia isso. Não, Você, porque o igual por exemplo, cansa, pelo amor eu de tenho Deus. vários grupos diferentes de amizades e são muito diferentes entre si, mas eles compactuam com os meus valores. Sim, os Todos eles têm os meus princípios, as mesmas essências. Às vezes você cai numa cilada de conviver com uma pessoa e aí você sai. Sabe quando é que você cai na cilada? Né? A cilada, ela geralmente tem a ver com paixão. Quando vem aquele deslumbramento inicial. Porque E não é só paixão, homem e mulher. Você fala, nossa, que pessoa legal. Não falei paixão homem e mulher. Paixão pela história. Sim, Não falei paixão homem e mulher. Admiração, nossa, que profissional legal. Aí você começa a ver que... Eu nunca me esqueço que uma das grandes decepções do meu filho, quando ele era adolescente, ele foi para o interior e conheceu um homem que era um jovem, super produtivo, realizado, tinha o mundo aos pés, mas não demorou 6 meses, o cara era um verdadeiro 171. Nossa, eu vi isso. Então, e ele teve uma decepção muito grande. Uma mulher aqui em Santos que nossa, encantou um monte de gente. Isso é paixão. Rapidinho a gente falou, nossa, opa, é muito. Viu, gente, foi até fugida daqui embora. Tudo que é muito é fake. Porque nós somos humanos, nós não somos muito um. Nós somos um pouco de cada. Sabe? Quem é muito é fake. E aí o que a gente tem que entender é que não precisa ser grande essa maldade, ou essa inveja, essa fofoca. As pequenas maldadezinhas, essas pequenas que não são nada de pequenininha, que elas são nocivas. E é grande, sim. Você tem que bater o pé, é feio. Não quero pra minha vida. E se policiar, porque às vezes, Renata, nós nos julgamos também pessoas tão corretas, né? Às vezes a gente não se pega fazendo umas coisinhas e fala, gente, pera lá, né? Se policiar pra que medíocre eu, né? Não é. Isso acontece com todo mundo. E reconhecer o engano, a humildade. Sim, errei. Você sabe, você olha uma pessoa... analisa a pessoa através dos seus padrões e depois se permite falar, gente, é muito melhor do que eu imaginava. Com certeza. Outra pessoa. Olha, professor Dério também deixou um depoimento para mim, agora vai ser meu desafio. Vou ler o que ele colocou no Facebook. A Cris fala para mim, você enxerga? Eu falei, não, eu finjo. Né? Professor Dério Champlin é antropólogo. E um nosso querido está sempre aqui com a gente. O Américo Barbosa, que deu o depoimento, ele está em Minas, então não conseguiu vir. O professor está em atendimento todos os dias hoje. O professor Dério Champlin falou o seguinte, vivemos em uma era de perda, não construção de identidade pessoal. Uma em que tudo é politicamente incorreto e onde a busca pelo avanço pessoal a qualquer custo, inclusive a custo dos outros, é perfeitamente aceitável para muitos, é o que a gente falou. As pessoas vão aceitando, não é para aceitar. Esse ideal amplamente promovido pela sociedade de consumo é aceita e propagada especialmente pela mídia, que de fato sobrevive com a venda da intolerância, fofoca, comentários maldosos, da inveja, dos ciúmes e dos desejos de vingança, quando algo não vai como planejado. Quando ele fala do consumo, a gente já falou algumas vezes aqui do consumo de tudo hoje e do superficial, né? Não só o consumo de coisas, o descartável, esse celular não vale mais, eu vou pegar o outro, isso aqui não vale mais. É o consumo e o descarte de pessoas, né? De sentimentos, né? É o simples do Américo Barbosa. Mas a antídoto, porque eu deixei uma pergunta para eles, para os dois, tanto para um como para o outro, o Américo falou, e agora o antídoto do professor Dério Champlin. E uma parcela crescente da sociedade está percebendo isso, que você acabou de falar, que a gente está percebendo isso. O caminho passa por um retorno para dentro, pela busca da equalização pessoal com realizações e objetivos factíveis e, sobretudo, bem menos egocêntricos. Passa pela realização de que menos é sempre o mais. Um de meus mestres,
o físico indiano Amit Goswami, é isso? Iniciou um programa chamado Ativismo Quântico, cuja ideia central é mudar a si mesmo e a sociedade em que vivemos, a partir dos princípios transformadores da física quântica, que são essencialmente da natureza espiritual, não materialismo, e inclui meditação, Mindfulness, que é aquelas telas que você projeta o que você quer, e materialização de desejos através do potencial limitado da consciência, que é o nosso poder de mentalização. Tudo que a gente fala e pensa, você mentaliza sim e você concretiza. Tomar muito cuidado, o bem e o mal. E às vezes o mal é maior para você. Então você vai concretizando coisas muito ruins. Pronto. Ai, meu Deus, e agora que eu... Nisso trabalha com a ampliação da compaixão, tolerância, desapego e amor por si, que a Marcinha acabou de falar também, e por si mesmo e pelo próximo, inclusive pelos outros animais que compartilham e coabitam conosco nesse planeta. Parece intangível, mas é muito palpável. Nessa mesma linha, Dalai Lama diz que se todas as crianças do mundo, em idade escolar, aprendessem a meditar, a violência do mundo seria eliminada em uma geração. Acredito nisso, eu acredito também, inclusive os países desenvolvidos, como o Canadá, Finlândia, Irlanda, eles estão colocando a meditação nas escolas. Que é o voltar para dentro, né? Que precisa disso, né? E quando a gente fala que é de um, é de um. Eu brinquei com a canetada, por exemplo, se naquele problema todo dos bois, né, que houve aqui no Porto, se lá atrás alguém tivesse falado aqui do Porto, não vamos embarcar, nada daquele processo teria acontecido aquele sofrimento todo com os animais e com as pessoas. Então, é uma pessoa só. E a mesma coisa com fofoca, com maldade, com inveja, depende de você. Se você deixar, se você ouvir o outro falar de alguém, você está compactuando e está jogando, não, ele só está falando. Não, ele não está só falando. Você é responsável pelas atitudes, sim, pelas nossas e pelo que você quer ver no mundo. Principalmente porque quando você fala ou escuta, você vai traduzir aquilo de acordo com a sua própria história. E se você dá permissão para aquilo, é que a tua história está precisando de uma reformulação, de uma restauração, de uma faxina, às vezes, e você entende aquilo tudo com muita sujeira, sabe? Se você ouvir falar, a Márcia roubou, nossa, ela é uma ladra. A Márcia estava com fome e pegou um pão da casa da Renata. É outra história. Exatamente. Então, se você está com uma... É o que a gente falou aí do sistema carcerário, hoje falido no Brasil e em muitos lugares. Acho que é importante a gente dizer que tudo isso que o professor Darrell falou são filosofias, né, que ele trouxe à tona que tem que ser aplicadas na sociedade, porque a gente vive numa sociedade doente, né? Outro dia eu estava assistindo em casa um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre tudo que os judeus passaram, a maldade praticada. Eu chorei o filme inteiro, foi uma coisa que me fez tão mal, sabe? E aí você fala, meu Deus, o que eles sofreram, que coisa horrorosa. Ligo a televisão no dia seguinte, mostra-se no Rio de Janeiro, numa comunidade, uma moradora da comunidade, acho que do morro da favela da Rocinha, não sei, foi torturada de uma forma horrorosa pelos traficantes, porque houve uma denúncia que alguém da comunidade havia denunciado um traficante. Tudo, e eles torturaram aquela pessoa. Você fala, a maldade humana está crescente e cada vez nos afronta mais. E a sociedade tem que fazer esse caminho inverso. Que evolução é essa? A busca da cura da sociedade, exatamente. Da evolução da sociedade. Porque tem antídoto, sim. O professor Dério e o Américo Barbosa falaram, e no próximo bloco, eu vou para o intervalo, eu quero saber da crise da Márcia. Qual seria o antídoto na visão delas? Olha, esse bloco Crise, Márcia, vamos falar do antídoto para o mal, mas eu tenho também aqui um recadinho do SOS Sorriso, que eu acho que pode ser um antídoto do mal, tão lindo, que eles fazem um trabalho lindo nos hospitais, eles estão abrindo agora as vagas para quem quer participar desse projeto. Então, você precisa só de 2 sábados por mês, né, para participar, para ir nos hospitais junto com eles, para alegrar
quem precisa, as crianças, enfim. Então, eles estão em busca de novos voluntários para fazer parte dessa equipe de doutores palhaços, que é tão lindo esse trabalho deles, que estou até arrepiada. As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas até o dia 3 de março. Entra no site do SOS Sorriso. Os requisitos são residir na Baixada Santista, ser maior de idade e ter disponibilidade para atuar no mínimo 2 sábados por mês, da 1h até as 5h30, tá? Tem a página no Facebook. Põe para mim SOS Sorriso Selecão, sem tio e sem cedilha, @gmail.com. Quem está ali no GC para mim? Põe para mim. A ONG está localizada em Santos e já visitou mais de 38 mil leitos. Os doutores palhaço atuam todos os sábados no período da tarde nas pediatrias dos hospitais Ana Costa, Infantil Gonzaga, Guilherme Álvares e Santa Casa de Santos. A instituição não vende cartõezinhos na rua ou faz malabarismo em semáforo. Então, toda a renda vem de sorteios, rifas, instituições e patrocinadores. Vou repetir o e-mail para vocês entrarem em contato e serem voluntários. SOS Sorriso, então o S repete, .selecão, sem cedilha e sem tio, @gmail.com. Isso é um antídoto lindo, levar alegria para as crianças. Isso que eu ia falar, isso é um antídoto, elixir para a alma, gente. Que bom. Se todas as pessoas pudessem se doar um pouco e pensar em dedicar um minuto do seu tempo em prol do próximo, né? Que gostoso a gente vê. Eu admiro demais os doutores de alegria. Demais. Da alegria. Como admiro todos os voluntários dos hospitais, né? Sim. Minha avó foi voluntária da Santa né? Casa durante muitos anos da vida dela. Eu era pequena, eu admirava a minha avó colocar aquele uniforme amarelo, gente, com a né? plaquinha aqui no uniforme. Ela ia as todos amarelinhas os dias também. para Santa Casa. Eu achava aquilo o máximo. E acho que bom seria se mais pessoas atuassem dessa fazer forma, o bem né? é um antídoto, né? O que mais que seria antídoto? Eu acho que assim, é o que eu tenho tentado. Não pela idade, mas pela maturidade adquirida. A gente via um momento ou outro atingido por um comentário. Eu mesma comentei que aqui a gente fala que é a nossa opinião e depois podemos mudar de opinião. Uma vez alguém falou que a Márcia é blá, blá, blá. E eu fiquei super ofendida. Acho que se falasse que eu era feia, gorda, magra, alta, eu não ia ficar tão ofendida. Porque a gente pretende passar alguma coisa. Mas, enfim, o antídoto em mim, né? Pessoa vazia que não absorveu nada, né? Mas faz tempo isso, eu lembrei agora. E eu brinco que eu não quero participar disso, eu não quero ouvir isso porque dá rugas. Mas, na verdade, eu não quero que enrugueça meu coração. E quando o negócio pega, porque às vezes pega na gente, eu acho que um banho, chorar, ouvir uma música, sabe? E perceber que o ralo do chuveiro está levando aquela mágoa. A sua vibração, né? Não alimentar mágoas. Seu antídoto rapidinho. Exatamente. Eu vou falar, eu sei que você está com o tempo apertado, mas eu faço as palavras da Márcia minhas palavras. Acho que é perfeito, você pontuou de uma forma fantástica. E família, isso né? mesmo, Família, gente. Se cercar de gente do bem, né? Gente do bem se cerca de gente do bem. Eu aprendi, pera só uma coisinha, Lezinha, eu sei que eu tenho que ir embora. A gente fala muito de karma, tanto o professor Dério como o Américo falou da yoga, né? E eu pratico, eu entrei esse ano e aprendi o karma segundo yoga, porque é lógico que a gente sabe do karma, segundo os espíritas, enfim. E fez muito sentido para mim. O karma é tudo aquilo que você faz, tanto em pensamento, que você age, suas ações, tanto em pensamento, até pior em pensamento, como você fala e nas suas ações. Tudo que você faz vai voltar para você, a gente ouve isso, né? Tanto, então tudo você gera karma. Então, qual o karma que você quer para a sua vida e para o mundo? Então, faça o bem e o bom, e pense o bem e o bom, e fale coisas boas, esteja com pessoas boas, com pessoas do bem, com pessoas prósperas, porque você vai receber isso. Senão, você escolhe o que você quer, qual o karma que você quer, como que você quer viver. O seu caminho é a sua escolha, A gente né? vive num apartheid mesmo, pessoas do bem e pessoas do mal. E eu, caio só para do bem. Quando tô no mal, eu saio correndo, né, Alezinha? Sou da sua vibe, gata. Tá bom? Mesmo que eu fique brava, você mande embora aqui, tô na tua.
Tô na tua, da minha equipe também, dessas duas queridas, muito obrigada. E para quem estiver ouvindo a gente que entendeu e absorveu um pouquinho do que a gente falou, tá bom? Amo vocês. Esse programa reprisa amanhã, 14h. Domingo tem programa 2h30, é o Tudo de Bom na Cozinha. Segunda começa tudo de novo às 3h da tarde, 10 da noite, 1h30 da manhã. Beijo, bom final de semana.